Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com Verusca. Aqui eu descomplico a inclusão escolar para professores que têm alunos com deficiência em sala de aula. Eu sou Verusca de Paula e o tema de hoje é falta de apoio da família na inclusão escolar. O que fazer? Ter o apoio dos pais é importante porque eles são os principais parceiros do professor dentro da sala de aula. Se você não conseguir ter o apoio dos pais, é importante porque eles são os principais parceiros do professor que estão no dia a dia com o filho em casa. Se você não tiver o apoio em casa, todo o trabalho desenvolvido por você pode ir por água abaixo. Eu vou te dar algumas estratégias de como conseguir o apoio dos pais. O maior benefício de você ter o apoio dos pais é que vai facilitar demais o seu trabalho em sala de aula e ainda vai ajudar muito no desenvolvimento do seu aluno em sala de aula. Vai poder deitar com a cabeça no travesseiro em paz, sem medo de encarar a sala de aula no dia seguinte, é uma bênção. Então, investir seu tempo para estudar esse assunto vai garantir uma tranquilidade no seu dia a dia. Vale a pena ficar comigo, porque eu vou te mostrar como conseguir esse apoio de maneira rápida e eficaz. Eu já orientei diversos professores a terem o apoio dos pais. E só quem é professor, que está aí na frente da sala de aula, ensinando um aluno com deficiência, que sabe como é difícil trabalhar com esses alunos se a família não der o apoio. Se você não fizer a parceria com os pais, sabe o que pode acontecer? Você prejudica o seu próprio trabalho. Aliás, você aumenta o seu trabalho, pois muitas vezes você vai estar nadando contra a correnteza. E você deve estar se perguntando: por que alguns pais apresentam barreira com os professores dos seus filhos que têm deficiência? Não são os pais os maiores interessados na educação do filho? Mas para responder essas perguntas, nós precisamos voltar um pouquinho na história. Precisamos conversar sobre um assunto muito importante. A gente sabe que existe um padrão de força, beleza, perfeição e tudo isso é valorizado na sociedade. E quando uma família espera uma criança, ela deseja que essa criança seja eficiente, perfeita, saudável. Quando nasce um filho com deficiência, faz os pais reverem tudo, todos os projetos. Os pais vão ter que ressignificar os sonhos que foram interrompidos, porque agora eles têm uma criança com deficiência. A presença de um filho com deficiência, seja ela congênita ou adquirida, pode alterar tudo na vida dessa família. Pode alterar as rotinas, os estilos de vida, porque pode ser um acontecimento surpreendente, mas também pode ser percebido como um fato traumático, confuso, sofrido, provocar conflitos internos e até desenvolver sentimentos que são vivenciados semelhante a um processo de luto. Sim, luto, porque quando uma criança está sendo gerada, geralmente a família sonha com o futuro. Como que ela será no futuro? E pensa, será que vai jogar bola, vai brincar de boneca? O que vai ser quando crescer? Um médico, um jogador de futebol? Sonhos são diversos, muitos sonhos. Ninguém sonha assim. Será que meu filho vai ser autista? Será que vai ser Down? Será que vai ter deficiência física? Não, ninguém sonha assim. Então, aquela criança esperada e sonhada não nasceu. E aí ele vai passar por um processo de luto do filho sonhado que não nasceu. Algumas famílias conseguem se adaptar a isso rapidamente, mas nem sempre é assim. Alguns pais, nessa ocasião, não suportam, abandonam seus filhos em instituição, por exemplo. Outros não consegue mais manter uma qualidade de vida saudável. Tem outros que apresentam conflitos conjugais e ainda outros apresentam dificuldade em manter relações de amizade, lazer. Tudo muda. Na maioria dos casos, a família inicia uma caminhada longa com diversos profissionais. E aí vai entrar fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono, psicólogo, psiquiatra, neuro, gastos demais, por aí vai, muitas mudanças. E é comum esses pais encontrarem dificuldade de deixarem seus filhos com outras pessoas. Porque muitas vezes, por exemplo, tem uma alimentação complexa, aí tem medo da pessoa não saber alimentar. Em outra situação, por exemplo, eles podem apresentar insegurança com estranhos, porque o filho às vezes é muito dependente, e aí ele não consegue confiar nessa outra pessoa, e acha que essa pessoa não vai conseguir atender as necessidades específicas que o filho tem, coisa que ele faz em casa. Então são inúmeras situações, inúmeros motivos pelos quais crianças com deficiência apresentam dificuldade em deixar os filhos ao cuidado de outra pessoa, inclusive com você, professor na escola. Quando uma criança vai para a escola, os pais podem ficar com receio de que ele não seja assim tão bem cuidado, tão bem amparado quanto ele é em casa e pode acabar apresentando uma certa resistência em relação ao ambiente escolar. Então, para você conseguir um vínculo eficaz com a família, você precisa entender esses pais, saber que essas famílias passam
por um tanto de situações que essa família, quando ela recebe um filho com deficiência, ele pode estar vivendo muitas angústias, dramas, e muitas vezes eles enfrentam isso tudo sozinho, com lutas financeiras e outros problemas. Já ouviu falar a frase que diz: a melhor defesa é o ataque? Geralmente as famílias que mais atacam a gente lá na escola, nós, os professores, são as famílias que lutaram muito para se defender do preconceito, das críticas, tiveram muitas lutas. E quanto mais sofreram pedradas, mais ainda eles vão se sentir armados, vão ficar armados. Eu tenho um caso muito interessante que eu vivenciei com a mãe de um aluno que tinha nascido com microcefalia. Logo que a criança nasceu, essa criança teve muitas limitações. Ela ficou hospitalizada muitos dias porque, além da deficiência em si, ela ainda tinha outros problemas de saúde, como problemas respiratórios, problemas cardíacos. Essa mulher precisou abrir mão de tudo para cuidar de tempo integral do filho. E aí, gente, com isso, o casamento acabou, o emprego, perdeu o emprego e as batalhas não pararam, não. Ela precisou batalhar, literalmente batalhar para conseguir fisioterapia, terapia ocupacional, remédio. Ela se sentiu triste, desamparada até pelos amigos mais próximos. Uma vida muito difícil, mas ela é uma guerreira. Ela fez o melhor que ela podia para garantir o desenvolvimento do filho. Essa mulher precisou se defender demais. Então ela andava armada. Sabe aquela pessoa que anda preparada para se defender o tempo todo? E é o primeiro contato que eu tive com ela. Gente, pensa numa pessoa grossa, agressiva, exigente, questionadora. E é claro, como qualquer ser humano, eu também não gostei. A gente fica abalado como professor. Isso pode até desestabilizar a gente. É horrível passar por uma situação assim sem a gente ter feito nada. Absolutamente nada. Eu nem conhecia a mulher para no primeiro contato ela ser assim comigo extremamente grossa. Pensa, não tinha nada que justificasse a forma que ela estava me tratando. Mas como eu já sabia das histórias, das famílias, que muitas vezes a maneira que ela estava agindo, não, aquele comportamento estava sendo gerado por algo anterior, então o que eu fiz? Eu simplesmente ouvi. Eu ouvi com coração, eu ouvi com dedicação. Depois que eu ouvi tudo que ela tinha que dizer, eu pedi licença e fui para a sala. Foi fácil não, viu? Foi uma situação constrangedora no início da aula. Quem já passou por isso sabe como é horrível. A vontade da gente é juntar tudo que tem ali na hora e ir embora para casa. Ou então botar ela no lugar dela. Afinal de contas, ela estava me desrespeitando. Ela pensou que eu iria fazer o mesmo que as outras pessoas faziam com ela, porque eu já tinha visto ela agindo assim com outros professores, já tinha visto a reação dos professores também com ela, e eu não julgo a reação dos outros professores, não julgo de forma alguma, porque ela realmente tirava a gente do sério. E ela pensou que eu ia fazer a mesma coisa que os outros professores faziam, ela pensou que eu ia revidar, porque ela provocava, mas eu me mantive firme, eu ficava pensando, Verusca, calma, respira, não retruca, não responda, Verusca, fica calma. Ela tá reagindo a algo, o problema não sou eu, Verusca, o problema não é você. Não caia na armadilha, não leva pro campo pessoal. Respira, respira. E assim, eu consegui dar aula naquele dia. Eu confesso que para eu conseguir aprender a agir assim foi um processo. Antes eu não agia assim não. Se fosse em outros tempos, eu teria dado uma nela, sabe? Eu teria sido muito diferente. Foi um processo para eu conseguir agir assim. E eu vou te contar o passo a passo da técnica que eu usei para quebrar essa barreira que existia entre eu e os pais dos meus alunos com deficiência que não conseguiam engajar no meu trabalho. Então, passaram alguns dias, eu encontrei essa mãe pela segunda vez. Quando eu encontrei pela segunda vez, ela ainda estava muito armada. Eu lembro que eu dei um bom dia para ela, ela respondeu assim: só se for para você, porque por mim está péssimo. Novamente ela estava armada, mas como eu não havia revidado, ela me atacou menos. E eu usei uma estratégia muito fácil para conseguir que ela desarmasse comigo. E eu quero te contar como que foi essa estratégia. Eu percebo que muitos professores erram ao se esquecer de trazer a família como aliado no processo de aprendizagem. Eu precisava desenvolver meu trabalho com o filho dela, mas se ela ficasse assim, com tantas reservas comigo, será que ela iria incentivar o filho dela em casa a realizar as tarefas que eu estava propondo? Será que ela iria me apoiar quando eu precisasse fazer alguma intervenção com o filho dela?
Eu tenho ouvido diversos professores que têm aluno com deficiência em sala de aula falando que passam pela mesma situação. Aliás, algumas histórias semelhantes e outras até piores do que a que eu passei com essa mãe. E sempre me perguntam: Verusca, como é que eu faço para conseguir o apoio dessa família? Como eu faço para essa família entender que eu desejo o mesmo que eles, que é ajudar no desenvolvimento do filho? Como eu faço para essa família parar de querer mandar no meu planejamento? Porque tem isso, quer mandar no planejamento, quer ensinar a gente a dar aula. Como fazer para a família acolher as sugestões que eu dou? Verusca, como que eu faço? Gente, tem família que desconstrói em casa tudo que a gente construiu na sala de aula. E aí esses professores faltam a dizer assim: help, o que eu faço? Socorro! Calma! Nessa situação aí, muita calma, porque eu vou te mostrar um passo a passo que eu desenvolvi para garantir um vínculo efetivo, eficaz com a família. Tem família que desconstrói tudo que a gente construiu em sala de aula. E esses professores falavam assim, faltavam dizer assim: socorro! Calma, eu vou te mostrar o passo a passo que eu desenvolvi para garantir um vínculo efetivo, eficaz com a família. Para começar, entrar numa sala de aula e executar o seu trabalho, o seu plano, sem conhecer a história desse aluno, aí é complicado. Nós temos o PDIE, que é o Plano de Desenvolvimento Individualizado Escolar, que o aluno tem. Lá tem uma parte nele que chama relatório circunstanciado, que é onde consta as informações sobre as circunstâncias da vida do aluno com deficiência. Nessa etapa do PDIE, você consegue saber um pouco sobre a vivência dessa família, sobre as circunstâncias de vida que essa família enfrentou até o momento que ele chega na sua sala de aula. E isso vai te ajudar a desenvolver, sabe o quê? Empatia por essa família. Então é importante que você busque informações. O que você acha que é mais eficiente para o desenvolvimento do seu aluno com deficiência dentro da sua sala de aula? O que você acha que é mais eficiente para o desenvolvimento do seu aluno com deficiência? O que você acha que é mais eficiente para o desenvolvimento do seu trabalho em sala de aula? Para você conseguir dar uma aula em paz, sem cobrança, sem a família ficar depois te questionando, te criticando, te julgando, levando os problemas lá na direção, reclamando de você. E aí, o que você prefere? Uma família que participa, é engajada e que te apoia? Ou uma família apática, que não interessa pelo processo de aprendizagem? Ou ainda, pior, uma família que critica todas as suas ações e que não sente segurança no seu trabalho? Claro que é o primeiro tipo de família, a engajada, que te apoia. E como conseguir isso? Eu já vou te mostrar como que eu faço. Nesse vídeo eu vou falar sobre as competências interpessoais que o professor precisa ter. Em outro vídeo eu vou falar das competências didáticas. Então, para você se conectar com os pais, a melhor forma de abordá-los é ouvir atentamente o que eles têm a dizer. Sim, ouvir, sem julgar, sem criticar, sem dar sugestões. Ouvir, gente, aprender a ouvir. Você precisa desenvolver também empatia por essa pessoa. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro e a gente vai começar a entender o ponto de vista do outro. Ah, Verusca, mas eu não tenho tempo para isso, não. Calma. A técnica que eu vou te passar é super fácil. Você não vai gastar nadinha do seu tempo, mas você vai ter que decidir o que você quer. Se a família estiver prejudicando o seu trabalho, acho que vale a pena investir um minutinho do seu tempo. Afinal de contas, vai estar ajudando você, não é? Vai estar se ajudando. Você não vai gastar quase nada do seu tempo e ainda vai melhorar o trabalho seu em sala de aula com ações simples. Essas ações podem acontecer às vezes na porta da escola, no corredor, no supermercado, em um lugar qualquer. São ações simples, mas poderosas, que vão ajudar você lá dentro da sua sala de aula, para você conseguir um bom desenvolvimento do seu trabalho. Para você terminar o seu dia satisfeito com o seu trabalho. Porque o que acontece, se a gente não consegue desenvolver um bom trabalho em sala de aula, a gente fica frustrado, a gente fica desmotivado, a gente fica se sentindo péssimo no final do dia, a verdade é essa. Mas quando a gente consegue desenvolver um trabalho bacana, a gente fica feliz no final do dia, dá força para a gente continuar, seguir em frente. Mas é claro, nós precisamos tomar muito cuidado para que esse contato com a família não extrapole o campo profissional, gente. Ó, presta atenção. Mas eu preciso te dizer que sempre vão existir exceções, que mesmo você tentando muito, você não vai conseguir o apoio dessa família por motivos variados.
Sabe por quê? Porque existem famílias por vários motivos e existem famílias também que são extremamente disfuncionais. E nesses casos não é possível. Não é possível se conectar com essa família. Mas isso, gente, é uma exceção, não é uma regra. E aí você vai precisar ter sensibilidade para saber quando você está diante de uma exceção. Agora, se essa família entender que ela não é apenas mais uma família que você está lidando, se vocês conseguirem alinhar seus sentimentos, se conseguir manter um relacionamento desde o primeiro contato, através de uma boa comunicação e mostrar para a família que você importa com ela, que essa família é importante, que ela não é só mais uma família, que essa criança não é só mais uma criança e que o sucesso dessa criança, o sucesso dessa família é o seu sucesso. Eu criei uma forma de abordagem para estabelecer um vínculo eficaz com a família e eu chamo de VEF. Então, já pega aí uma caneta para anotar essa dica valiosa. Eu vou te mostrar o passo a passo que eu uso para conseguir o vínculo eficaz com a família dos meus alunos com deficiência. Para facilitar, eu uso uma fórmula. É assim a fórmula: nome mais validação é igual a vínculo efetivo eficaz, ou seja, N mais V igual a VEF. A primeira parte é sobre a importância do nome. Nome? Sim. Chamar uma pessoa pelo nome é uma das técnicas mais simples de você criar um vínculo com a pessoa. É muito comum na escola nós lidarmos com tantas pessoas que a gente acaba não sabendo o nome das pessoas e dos familiares. Tem professor que não consegue gravar o nome nem de todos os alunos. Imagina, um professor que dá aula numa quinta série, que ele tem trocentos alunos para gravar o nome desses alunos. E olha, gente, é importante gravar, viu? Vai ter que reservar um espacinho aí no seu HD para gravar o nome do seu aluno. Agora, se ele não consegue gravar o nome do aluno, quanto mais o nome do familiar. Gente, você já viu aquele professor conversando com a família do aluno e falando assim: pai, o seu filho, mãe, vozinha? Não dá, gente, não dá não. Não dá não, imagina, ó, conversando. Ah, vozinha, o seu filho, ah, vozinha, ah, mãezinha, o seu filho tá assim, assim, assado. Tem que saber o nome, gente. O quê? Aí você fala pra mim, quer dizer que eu vou ter que gravar também o nome do responsável por meu aluno com deficiência? Aí você vai ter que decidir, né? Se você quer ter um vínculo eficaz que vai te ajudar na sua prática de sala de aula, porque essas famílias estão atrapalhando seu planejamento, você vai ter que cooperar, né? Se você quiser esse vínculo, sim, vai ter que aprender o nome. Então, se você quiser criar um vínculo efetivo, eficaz com a família, você vai precisar sim aprender o nome do familiar responsável por seu aluno. Quem já assistiu aqui o programa do Silvio Santos? Acho que todo mundo, né? Já reparou que todas as pessoas no programa usam um crachá? Sabe por quê? Porque o Silvio Santos sabe essa técnica. Ele sabe muito bem a importância de chamar uma pessoa pelo nome. Quem não gosta de ser chamado pelo nome? Que mensagem está implícita quando uma pessoa chega e fala: oi, fulano, e diz o seu nome? Então, fulano, e pontua uma frase e fala o seu nome. O que está implícito nisso? A mensagem implícita é que essa pessoa te conhece, ela se importa com você. Quando você fala o nome do responsável pelo seu aluno, você está dizendo para ele, para esse responsável, que você se importa. Você está dizendo para essa pessoa que ela não é mais uma pessoa, que você sabe quem ela é, que de fato você está falando com ela. Dá até um tom de intimidade. Quando você diz o nome da pessoa, ela se sente assim: poxa, me notou, sabe quem eu sou, se sente importante. E isso mostra que você está valorizando essa pessoa. Ah, mas o Silvio Santos tem uma colinha, né? Porque lá todo mundo usa o crachá. Mas e aqui na escola? Bem que podia na escola todo mundo usar crachá, né? Mas a realidade não é essa. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando encontrar um familiar de um aluno seu com deficiência, além do contato visual, né? Que é importante. Infelizmente, durante a pandemia, a gente não pode cumprimentar com a mão, não pode dar um sorriso porque a máscara tampa. Então, gente, o nome se tornou mais significativo do que nunca. Então, no primeiro contato, você vai se apresentar, vai perguntar o nome dessa pessoa e ouvir com atenção. Porque às vezes a pessoa fala, eu falo assim: ah, muito prazer, eu sou Verusca. Quando a pessoa diz o nome, e eu já pensei em tanta coisa que já era, eu já esqueci.
Não esqueça, gente, o nome do familiar do seu aluno com deficiência. Se você deseja criar um vínculo eficaz, é lógico. Isso é importante, então se apegue a isso. Aliás, se apegue ao máximo de informação que você puder. Mas o nome é essencial, é fundamental. E aí, na conversa vai, conversa vem, você repete o nome da pessoa para que ele vá fixando na sua memória. Mas pelo amor de Deus, nada de chamar ô pai, ô mãe, nada disso. O nome da pessoa é essencial. Ele vai dizer assim, poxa, essa professora gosta de mim, essa professora sabe o meu nome. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso de maneira correta? Você vai ter sucesso. Mas se você fica falando, por exemplo, chama Maria, ô Maria, ô Maria, Maria, vai falar, não, que professora chata, falando meu nome toda hora. Tem que ter bom senso, gente, saber dosar. E sabe o que vai acontecer? Se você souber dosar, você vai criar uma conexão natural com essa pessoa. Ele vai dizer, olha, essa professora gosta de mim, ela sabe quem eu sou. E agora, para dar uma turbinada nessa conexão, nós vamos para a segunda parte da técnica VEF. Vínculo eficaz familiar. A segunda parte é validação. E como que funciona? Essa parte, validação, é meio parecida com a técnica do elogio certeiro. Quando uma pessoa que você admira, você faz um elogio certeiro para você criar uma conexão fantástica com essa pessoa. Nesse caso, essa pessoa não é bem alguém que você admira, ou na verdade, às vezes até alguém que você está com a relação ruim. Mas, Verusca, como é que eu vou criar um vínculo através de validação? Simples. Qualquer ser humano no mundo vai ter pelo menos alguma coisa que você gosta. Por mais chata que essa pessoa seja, existe algo entre vocês dois, algum gosto em comum, algo que você vai admirar nessa pessoa. E você vai se apegar a essa questão. Nem que seja, por exemplo, um óculos que ela está usando. Por exemplo, a cor do cabelo, a igreja que ela frequenta, um restaurante, um esporte que ela gosta, um local, qualquer coisa, gente. Com certeza vai ter alguma coisa que você vai admirar nessa pessoa, não é possível, né? Mas com cuidado. Tem que ser alguma coisa que você admira de verdade. Você vai validar através de um elogio. E não pode ser um elogio falso, não. Você vai pegar aquela coisa e vai falar com verdade. Você vai tentar identificar nessa pessoa alguma coisa que ela gosta. Por exemplo, nós falamos do óculos, né? Você vai falar, poxa, eu gostei do seu óculos, modelo bonito. Mas olha, você tem que gostar do óculos mesmo, você tem que gostar do modelo. Não pode ser falso, não. Porque senão a pessoa vai sentir, aí vai ficar pior. Ao invés de aproximar, você está afastando a pessoa. E não pode falar do óculos só para falar, óculos bonito. Não. Tem que buscar na pessoa alguma coisa que te conecta a essa pessoa. Se de fato você gosta dos óculos que ela está usando, você pode perguntar, onde você comprou esse óculos? Tem tempo que eu quero achar um lugar onde vende um óculos desse modelo. Você vai mostrar um interesse verdadeiro por aquele óculos. Mas não é para ficar com puxação de saco, não. Nossa, esse óculos é maravilhoso, você ficou linda. Nossa, você tá chique demais. Tá parecendo óculos de capa de revista. Para, gente, para. Não é para ficar bajulando a pessoa, não. Nada de exagero. Um elogio pontual, sincero, honesto, sem exagero. Às vezes, você não gosta de nada da pessoa mesmo. Meu Deus do céu, você não achou nada em comum nessa pessoa. Mas tem o filho dela, pronto. Fechou. Aí ficou fácil. Vamos falar então do filho dela. Fala que ele tem um sorriso bonito, ou que ele é esperto. Mas lembra, gente, tem que ser de verdade. Não vai, por exemplo, dizer que a criança é bonita. Eu acho ele bonito, se você não acha bonito. Acha um assunto interessante de verdade, que seja de verdade, que vai criar uma conexão. Você vai tentar identificar alguma coisa sincera e vai conseguir falar com verdade, com entusiasmo, para você cativar essa pessoa. A autenticidade é essencial. Tem que ser verdadeiro para a pessoa conseguir criar uma conexão com você. Resumindo a fórmula, é bem simples. Nome mais validação é igual a vínculo efetivo eficaz, ou apenas VEF. Faz o teste aí e comenta aqui o resultado que você teve ao usar essa técnica que eu te passei. Gente, não precisa gastar muito tempo para conseguir isso, não. Esse contato com os pais pode ser um contato rápido, às vezes menos de 5 minutos de plena atenção. Se conectando com os pais, você pode garantir um aliado poderoso no seu trabalho. Quer coisa melhor, que é saber que a família do seu aluno está validando o seu trabalho? Você vai ficar mais tranquilo de que lá fora ele não está falando mal de você. Aqui em Minas a gente fala que está descendo a lenha pelas costas.
ele não vai estar questionando a sua técnica, ele vai estar confiando no seu trabalho, vai estar confiando no seu processo. Simples, né? Conhecer a história da família, desenvolver a empatia e usar a técnica VEF. E você vai conseguir resolver o problema da falta de apoio da família na inclusão escolar. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. E se você gostou, já deixa aí o seu joinha e inscreva no canal. Ative as notificações para você receber mais vídeos de como fazer a inclusão na prática com seu aluno com deficiência. Grande beijo!